continuando com a nossa aula, vamos para a história. Essa folhinha aqui, ó, tá? Que a gente vai rever, né, sobre os bairros, falando sobre o nosso bairro. Que o bairro é o lugar onde eu vivo, né? Cada um de nós moramos em um bairro, né? Então, o bairro que eu moro, Oswaldo Cruz, né? Muitos alunos moram no bairro de Oswaldo Cruz, outros moram em Bento Ribeiro, né? Outros moram lá na Freguesia, outros moram na Taquara, Praça Seca, tem Madureira, Marechal Hermes. Então, são bairros, tá? São os bairros do município do Rio de Janeiro. Bairros são do município do Rio de Janeiro. Aí fala assim, observe as imagens de bairros representados em duas obras da artista brasileira Tarsila do Amaral. Nós temos o primeiro, né, que parece um campo, e na segunda é um bairro urbano, tá? Esse quadro representa um bairro rural em 1930, o bairro aí de cima. Nos bairros localizados no campo, as pessoas vivem em casas mais isoladas uma das outras e as atividades mais importantes são a agricultura e a criação de animais. Vamos marcar aí nos bairros localizados aqui embaixo, ó. Nos bairros, marcar localizados no campo, as pessoas vivem em casas mais isoladas, umas das outras, embaixo do quadro, aqui, ó. Aqui, ó. Até animais. Até animais. Marcaram? Não. Então, marca. Então, o que acontece? As pessoas que moram no campo, tá? Vocês podem, quem já foi para sítio, fazenda, vocês podem notar que as casas, elas ficam bem distantes umas das outras. As fazendas, os sítios, né, ficam distantes um dos outros, né? Por quê? Eles, além da casa, né, que eles têm, a casa principal, eles têm o quê? Terrenos onde eles criam o quê? Gado, né? Boi, vaca, cavalo, ovelha e as plantações, né? Por isso, as casas, elas são distantes. E nesses lugares, gente, o meio de transporte é qual? Quem sabe? Cavalo, carroça. Tem charrete, tem uns que tem charrete, vai de bicicleta, trator, né? Então, esses são os meios de transporte desses lugares, tá? Virando a folha. Uma vez, eu fui visitar meu tio, ele mora lá na serra. Ele me sentiu a terra, uma vez eu andei de cavalo. Essa parte aqui. O padrinho da minha mãe morreu, mas ele tinha um sítio que era muito grande e ele não tinha carro. Não tinha. Você tinha carroça. Vamos lá. Bairro é uma parte da cidade ou do município, né? Os bairros, muitos bairros, né? Ele vai formar o quê? A cidade, o município do Rio de Janeiro. Vocês podem notar que são vários os bairros do município do Rio de Janeiro, não é? Então, marca aí pra mim. Bairro é uma parte da cidade ou do município. Marcaram? Bairro é uma parte da cidade ou do município. Geralmente apresenta casas residenciais, comerciais, edifícios, áreas públicas e industriais. Nela vivem ou trabalham muitas pessoas. Então, na cidade, né, a gente vê o quê? Muitos prédios, muitas casas, muitas lojas comerciais, né? Temos algumas indústrias na cidade, tá bom?
Espaços públicos são locais comuns a todos os moradores, como as ruas, praças, restaurantes, né? É público, todo mundo pode ir, tá bom? Então, espaço público, todos nós podemos ir. Eu vou para a praia. A praia é um espaço público. Eu vou pro shopping. É um espaço público que vai todo mundo, né? Então, marquem aí para mim. Espaços públicos são os locais comuns a todos os moradores da cidade. Onde? Como ruas, avenidas e parques. Onde? Aí, aonde é bairro? Você tem que acompanhar a leitura. É praças. Até praças. Também nós temos, gente, né, o tribunal, posto de saúde. São todos locais públicos. Tá bom? Agora, aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo, acompanhem a leitura. Samuel, acompanhe a leitura, aqui agora. Espaços particulares são aqueles que pertencem a um ou mais proprietários, como bancos, lojas, supermercados, residências e farmácias. Marca também. Espaços particulares são aqueles que pertencem a uma ou mais pessoas, né? Aí, no caso, proprietários. A minha casa pertence a mim. Então, ela é um espaço particular. Cada um de nós que moramos nessa casa, nós temos, né, esse espaço particular. E até farmácia? Esse espaço particular. Os bancos são espaços particulares também, né? Porque é uma rede privada, tá? Os bancos é uma rede privada. As lojas também são particulares, né? Porque tem um proprietário, tem um ou mais proprietários. Por exemplo, eu e a Rafaela vamos abrir um salão de cabeleireiro. Então, nós duas somos as proprietárias. Então, é um espaço particular. Outro exemplo, a mãe da Giovana, ela tem uma o quê? Esmalteria. Ela é a dona da esmalteria, então é um espaço particular. Ela é a proprietária, tá bom? Existem bairros que ficam perto do centro da cidade e outros que ficam mais afastados. Aí vamos marcar assim, quando são afastados, dizemos que são bairros da periferia ou do subúrbio, tá? Quando esses bairros são afastados, eles são da periferia ou eles são do subúrbio. Marcaram? Sim. Também existem bairros que ficam fora da região urbana, como o campo. Por isso são chamados de bairros rurais. Marca até aí rurais. Também existe, ó. Quando são afastados. Quando são afastados, dizemos que são bairros da periferia ou do subúrbio. Também existem bairros que ficam fora da região urbana, lá no campo. Por isso, são chamados de bairros rurais. Sim, né? Então, eles são do campo ou eles são rurais? Até rurais. Nos bairros rurais, há menos ruas e casas, predominando zonas agrícolas da agroindústria ou da pecuária. Então, a gente viu lá no início que o campo é um bairro rural, chamado de bairro rural. Na cidade, chamamos de bairro urbano, tá? No campo, bairro rural. Na cidade, urbano.
Vamos lá embaixo. Dependendo dos estabelecimentos que predominam no bairro, podemos classificá-lo em, tá lá, residencial, marca aí, quando existe mais residências. Já vimos sobre isso. Um bairro residencial é porque tem muitas residências e pouco comércio, ou, né, pouca indústria ou nenhuma indústria. Então é um bairro residencial. Tia, vocês estão na folha? O bairro comercial, quando o bairro, né, ele tem um grande número de comércio, né, vários comércios, ele tem mais comércio do que residência e do que indústria, ou a indústria não tem naquele local, tá bom? E o industrial, quando há predominância de indústrias, fábricas, tá bom? Pouca residência, pouco comércio e muitas indústrias e fábricas. Nós temos ali em Angra dos Reis, tem um local que é um bairro industrial. Lá dentro, né, funciona a CNN, uma coisa assim. É uma indústria de ferro, de aço. Então, lá tem pouca residência e pouco comércio. Ok? Marcaram os 3 bairros: residencial, comercial e industrial. Marca aí. Bairro comercial, o bairro residencial e o bairro industrial. Marca. Tá escrito aí, ó. Olha aqui. Bairro comercial e industrial. Esses 3 aqui. Marquem, por favor. Todos eles também. Todos eles são para marcação final? Tá. Quando marcarem, vira a folha. Por que existem os bairros? Esse aqui marca aqui, até aqui. Depois eu mostro pra vocês, gente. Vamos continuar. Depois a gente marca. Vocês têm que acompanhar a leitura. Essa folhinha aqui agora. Sim, é tudo esse daqui também? Depois eu marco. Ó, acompanhando a leitura. Eu posso ler o texto? Os municípios foram divididos em bairros para facilitar a administração e a localização dos moradores. Vamos marcar os municípios até moradores. Alguns bairros são muito antigos, né? Existem ainda muitos bairros que são bem antigos. Ó, a Lapa, ela foi lá do início do século. Os escravos, gente, não tem aquele Arcos da Lapa? Os escravos que construíram aquilo. O que? Nos Arcos da Lapa, já viu? Não, nunca viu? Os Arcos da Lapa foram construídos por escravos. Aquele arco foi construído para passar água, como se fosse uma adutora de água, tá? Depois de muito tempo que fizeram trilhos e agora passa o bondinho lá para Santa Teresa, tá bom? Outros bairros, né, são mais novos. Foram fundados bem depois. Ó, os Arcos da Lapa é antigo. Deixa eu ver um outro local que é bem antigo. Aí no centro da cidade é um bairro antigo. As cascadas são muito Deixa eu ver um outro. Deixa eu ver se eu lembro. A Lapa, o centro da cidade, a Urca. Né? Os bairros mais antigos são aqueles que tem lá para a Zona Sul. São bem antigos. Esse nosso bairro aqui era uma fazenda bem grande. Sério? Ele também era antigo, Sério? A tia falou que isso, né? A mãe eu sei. Ela falou que tinha uma moça chamada Teresa. Aí foi uma da minha irmã, a irmã da minha avó. A menina se chama Teresa. Os primeiros bairros de uma cidade geralmente se formaram no centro,
na região onde moram, onde foram construídos os primeiros edifícios públicos, como a sede da prefeitura, a delegacia de polícia, a Câmara de Vereadores. Depois, à medida que a população foi crescendo, né, outros bairros foram aparecendo, em decorrência da necessidade dos moradores. Abriram-se ruas, fundaram-se casas comerciais ou indústrias e estabeleceram-se escolas, postos de saúde e assim por diante. Então, muitos bairros, gente, são novos. Quer ver um bairro novo? Vila Volqueire. É um bairro novo, né? Pelos anos que tem, é um bairro novo. Não é mais novo porque eu estou comparando com quem? Com o centro da cidade. É um bairro novo, tá bom? Então, com o crescimento da população, e a população só cresce, né, vão se construindo mais casas, mais lojas, as pessoas vão adquirindo as suas propriedades, né, para poder colocar um comércio. Então a população vai crescendo e casas vão sendo construídas, né? E com isso muitos bairros vão surgindo também. Aí nós temos as primeiras construções, né? Os desenhos aí fala de 2 cidades, tá bom? Então isso é o nosso bairro, onde nós vivemos, tá bom? Todo bairro, todos os bairros, eles precisam de melhorias, né? O bairro, ele precisa de melhoria o quê? Na construção, no cuidado, né? De alguma coisa, de algum produto básico. Tem folha repetida. Todo bairro precisa de melhorias, como saneamento básico. Todos os bairros têm saneamento básico. O que é o saneamento básico, gente? É água encanada, é o esgoto, tá? É a limpeza da rua, o recolhimento do lixo. Isso é saneamento básico. Eu sei. Isso é saneamento básico. O que é saneamento básico? O que é o saneamento básico? Quais são? Esgoto, água encanada, o recolhimento do lixo, são saneamento básico. Calçamento das ruas. Vocês podem ver que muitas ruas, né, aonde a gente passa, não tem esse calçamento, não é asfaltado, ainda é de terra batida, né, que a gente chama de terra batida. Oi? Lá em São Pedro, o meu avô falou que é asfaltado, mas a areia de lá de cima desce, né? Aí fica tudo cheio de areia. Abertura de espaços de lazer. Gente, né, a gente só tem espaço de lazer aqui em Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro? Tem? Não tem. Nós temos que ir no Valqueire para ir numa pracinha, né? Temos que ir em Madureira para ir numa pracinha, porque no bairro não tem. Então precisa disso, né? Posto de saúde, nós temos o posto de saúde em Madureira, tem o posto de saúde em Sulacap, tem o posto de saúde em Marechal Hermes, tá? Eu moro lá em São... Nem sempre essas melhorias ocorrem. As pessoas, em muitas ocasiões, precisam se unir para reivindicar às autoridades aquilo que necessita. Reivindicar é reclamar, é exigir, né? É exigir da prefeitura, da Câmara de Vereadores, que eles possam melhorar. A gente leva, né, para a associação de moradores o que o bairro está necessitando. E o diretor da associação de moradores, ele vai levar isso para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para que eles possam fazer melhorias no bairro, como praças, postos de saúde, né? Parques e jardins, essas coisas, tá bom? Nós temos uma atividade aí, vocês vão fazer essas atividades, tá bom? Então um grande beijo para vocês e amanhã a gente volta. Tchau!